Olá, estamos aqui ao vivo nos estúdios da All TV com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e a participação da Sandra Lanza na produção e no chat, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Sandra? Tudo bem com você, Gilberto? Tudo jóia. Hoje é um programa bacana, importante para nós, porque primeiro ele é a última edição ao vivo que a gente faz aqui em 2012, né? Hoje é dia 18 de dezembro. Terça-feira a gente está encerrando a nossa participação ao vivo aqui e obviamente nós vamos retornar o ano que vem, 2013, com força total a partir do dia 8, né, Sandra? 8? Exatamente. Muito bem. E também é um programa que marca o nosso último ano, o último programa do ano que fizemos 5 anos no ar, né? O Urban View completou 5 anos no ar aí, toda semana trazendo um entrevistado diferente, toda semana trazendo um assunto relevante aí para a gente discutir. E o nosso último Urban View desse ano, o convidado de hoje, nosso convidado especial do nosso programa aqui, é o Ivo Sterling da Cipasa. Tudo bem, Ivo? Tudo bem, bom dia. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter aceito mais uma vez. O Ivo esteve aqui, exatamente, a gente estava checando os nossos arquivos, olha que coincidência, né? Você esteve aqui fechando o Urban View de 2011. E hoje vem nos dar a honra aqui de voltar a tocar no assunto que é a especialidade dele, que é urbanismo, loteamentos. Hoje a gente vai falar principalmente sobre bairros inteligentes. Então, nessa edição do programa, o nosso olhar da semana é justamente sobre isso. Bairros inteligentes seriam a forma de moradia do futuro? Será que a gente caminha para ter mais qualidade de vida, a gente morar, tá aí na tela, bairros inteligentes, a forma de moradia no futuro? Então, a gente quer conversar com o Ivo aqui, discutir entre outros tópicos, entre outros temas, o que são e como se diferenciam de outros empreendimentos imobiliários. Quais são as maiores dificuldades para se implementar um formato de um bairro inteligente? E o Ivo também vai contar os exemplos bem-sucedidos de bairros inteligentes, tanto aqui no Brasil e no mundo, porque, obviamente, ele é um especialista e acompanha esse assunto de perto. Sandra, como é que o pessoal pode participar do nosso programa aqui ao vivo? De várias maneiras. Bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez aqui no Urban View. Você que já é da casa e participa sempre, muitas maneiras para você participar. Uma delas é via o chat aqui da All TV. Basta você fazer seu cadastro, vai receber um link no seu e-mail e você participa online, ao vivo com a gente, só mandando seus comentários, suas perguntas e tudo mais. Outra maneira é você participar da nossa enquete do dia. Todo programa a gente tem uma enquete relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E hoje a enquete para você votar lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br você está satisfeito com o imóvel e o bairro onde você mora? São 3 opções para você escolher. Sim, plenamente satisfeito. Segunda opção, gostaria de mudar de imóvel e do bairro. Ou terceira opção, não. Eu sim, mudaria de imóvel e bairro. Estou aguardando a sua participação. Essa enquete é legal, quero que você participe, porque é uma enquete que vai dar um termômetro, né, Sandra, de como é que está a ferição da qualidade de vida de cada um, né? Quer dizer, se você está plenamente satisfeito com o bairro onde você mora e com a moradia que você tem, é porque você está, com certeza, tendo uma boa qualidade de vida, morando talvez perto do trabalho, tendo facilidade de deslocamento. Sem dúvida, já está bem interessante o resultado, viu, Gilberto? Exatamente. Vamos, aqui no final do programa, o Ivo vai comentar com a gente os resultados. E o Ivo Sterling, que vai bater um papo com a gente hoje, é formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, pela Universidade de São Paulo. Foi sócio-diretor da Atuark Desenvolvimento Urbano e desde 2003 é sócio-diretor da Cipasa. Ele é o responsável pelo departamento de urbanismo e lidera projetos de loteamentos residenciais e bairros inteligentes. Então, e vamos aproveitar que você fechou o nosso programa de 2011 e está aqui nos dando a honra de fechar o programa de 2012, para você fazer um breve panorama do que aconteceu aí de 2011 para cá. Como é que foi esse ano de 2012 para esse mercado de loteamento, mercado de urbanismo? Foi um bom ano positivo, de muitas realizações? Bom, eu acho que a gente está num processo de transformação muito importante, né? Não só no mercado de loteamentos, mas no mercado imobiliário como um todo. A gente vem de uma evolução, vamos dizer, que a partir da estabilização da moeda, vamos dizer, a gente tem novas fontes de financiamento, de forma muito mais acessível, né? O mercado imobiliário ele demanda muito investimento, né? E essa disponibilidade de capital fez com que se dinamizasse demais o mercado como um todo, principalmente 2009, 2010, né? Foram anos de muito aquecimento.
2011, 2010, 2011 principalmente, né? Foram anos muito importantes para a consolidação do mercado como um todo. Na área de loteamentos não foi diferente. Loteamento tem uma característica assim, que é um nicho de mercado que ele não é tão suscetível, né, às ondas do mercado, né? O mercado ele é muito sazonal, né? Tem fase de expansão, fase de retração, e o mercado de loteamentos ele é um pouco menos exposto. Essas ondas são um pouquinho mais suaves, digamos. Né? Ele também tem sua retração, sua expansão, mas ele não é tão altos e baixos. Exatamente. Né? Então, da mesma forma que no mercado de incorporações houve muita consolidação, empresas que se fundiram, ou grupos de investimento que entraram no mercado, ou empresas que abriram capital, no mercado de loteamentos aconteceu um movimento parecido, né? E isso resultou numa expansão forte, principalmente de empresas mais organizadas aqui do Sudeste para todo o Brasil, né? Então foi um ano assim de colheita desse investimento. Então foi 2012 foi um ano a gente importante. pode observar, digamos, de uma maneira fácil que no mercado de incorporação residencial, de construção de prédios e também no mercado de incorporação de escritórios, né, houve essa profissionalização, né? A maior parte das empresas hoje tem capital tem ação na bolsa, etc e tal, e elas foram quase que obrigadas a se profissionalizar, a sair do achômetro. E esse é um movimento também que se repetiu nesse mercado de loteamento e desenvolvimento urbano? Se repetiu numa intensidade um pouco menor, são menos empresas que atuam nacionalmente, né, se comparar com o mercado de incorporações, que é um mercado muito mais importante em termos de volume, né? Mas, vamos dizer, no mercado de incorporações, 2012 foi um ano um pouco de aprender com alguns erros que foram cometidos quando houve essa transição, né, em 2006, 2007, começou a ter um investimento muito forte, né, do mercado financeiro no mercado de incorporação, e quando o capital entra no mercado de incorporação, ele começa a exigir metas de desempenho, de crescimento muito agressivas. E os gestores das companhias, às vezes, acabam caindo um pouco nesse canto de sereia, né, que tem que crescer, e dão um passo um pouquinho maior do que é possível dar. E então 2012 foi um pouco um ano assim de identificar os erros que foram cometidos, muitas estimativas um pouco otimistas, né, em termos de custo, de velocidade de vendas. E isso refletiu um pouco na retração do mercado de incorporação em 2012. Mas eu acho que isso aqui nós estamos aprendendo, né? Está todo mundo aprendendo. O mercado ele ainda é muito novo. E no mercado de loteamentos, vamos dizer que teve essa entrada de capital financeiro um pouco depois. Nós tivemos um pouco de sorte, talvez, né? Porque assim, a gente já foi aprendendo para não incorrer nesse mesmo erro de ir correndo ao mercado, fazer milhões de lançamentos, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com o mercado da incorporação imobiliária residencial, né? Existem limitações, porque é uma atividade que demanda muito envolvimento de pessoas, né? Que tem que ter um know-how, tem que ter conhecimento. Você não cresce de uma hora para outra. E também, vamos dizer, a cadeia de fornecedores também tem uma limitação, né? Então, quando você vai um pouquinho além da limitação do que é a capacidade de fornecimento tanto de pessoas qualificadas, né, quanto de fornecedores, você tem aí um descompasso, porque fica um pouquinho insustentável. E agora, eu acho que esse 2012 foi um ano de rearrumação da casa, né? As grandes empresas refletiram bastante, se reorganizaram, algumas se enxugaram um pouquinho. Mas para loteamento foi um ano de colheita. 2012 foi um ano de muitos lançamentos no Brasil todo. Eu acho que o Sudeste está tendo esse papel de levar produtos mais qualificados para o Brasil. Quase um padrão, digamos, de desenvolvimento urbano para outras regiões do Brasil. De certa forma, eu acho que 2012 foi esse ano assim, de a gente aparecer no Brasil todo com lançamentos de qualidade que foram bem sucedidos. Houveram fusões e aquisições no setor nesse ano de 2012? 2012 na área de loteamentos, não. Tiveram algumas transições, né? Tiveram empresas que foram absorvidas por outras, aí mudou a gestão, mas de forma geral não. De forma geral,
que eu saiba, assim, que eu estou tentando lembrar agora, nenhum movimento muito importante aconteceu. Mas existe capital estrangeiro, existe interesse do capital estrangeiro, de investimento estrangeiro nesse mercado? Através de fundos imobiliários, sim. Existiram alguns investimentos diretos de fundos de private equity em algumas companhias, né? A Cipasa é um exemplo. A nossa companhia em 2010 recebeu aporte de um sócio novo, né? Que é um fundo brasileiro, mas que trabalha com captação internacional. Então, através desse fundo, houve uma captação internacional e que beneficiou a nossa companhia nesse caso específico. Muito bem. E para 2013, qual o panorama que você está vendo? Qual a principal tendência do mercado? Por exemplo, a gente teve aqui tá adiantando um pouco uma outra pergunta que eu ia fazer. A gente recebeu aqui no Urbanville, né, Sandra, o Rafael Nogueira da Benterra, que também trabalha no mercado de loteamento, e ele foi categórico em dizer que o futuro do mercado de loteamentos e urbanismo, etc., está em outras fronteiras do Brasil, não está mais em São Paulo. Eu concordo, de certa forma, com ele. O que eu acho é o seguinte: a gente está tendo um fenômeno de urbanização muito intensa no país todo. Então, muitas regiões ficaram um pouquinho à margem do crescimento, norte, nordeste, centro-oeste, elas estão tendo um desenvolvimento muito expressivo, né? Então, tem cadeias produtivas que estão alimentando esse crescimento, e esse é um movimento que não é de curto prazo, ele é de longo prazo, ele é bem sustentável, né? Então, no Nordeste, a gente tem observado um forte investimento em infraestrutura, em portos, em industrialização, né? Então, tem alguns polos muito importantes, Camaçari, Suape, Pecém, que puxam muito essa cadeia de desenvolvimento. Por exemplo, são alguns exemplos no Nordeste, mas tem outros vetores, ou com agroindústria, Mato Grosso, ou mineração no Pará, pré-sal no litoral paulista, no litoral do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então são mercados que estão tendo crescimentos de cadeias novas que estão efetivamente levando muito dinheiro novo. Isso vai gerar um ciclo, certamente um ciclo positivo e virtuoso de crescimento, e isso resulta em crescimento de cidades. Esse crescimento mais acentuado, né, ele vamos dizer, abre oportunidade para outros modelos de desenvolvimento, né? Então, até porque quando você fala em bairros planejados ou bairros inteligentes, né, você começa a imaginar uma cidade como a Grande São Paulo, não tem mais área para se fazer uma Alphaville aqui dentro da Grande São Paulo. Estou correto? Não, é verdade. São Paulo tem uma escala, né, o raio da cidade é tão extenso, né, que são várias cidades dentro de uma mesma cidade, e é um território extremamente ocupado, né, uma infinidade de empresas atuam nesse mercado, e talvez as oportunidades estejam exatamente nesses novos mercados de cidades médias e algumas regiões metropolitanas espalhadas pelo país. Porque essas cidades médias me parecem claras, né? Elas estavam lá tendo, digamos, o seu ritmo de desenvolvimento, vamos chamar assim, normal. Aí de repente se instala uma cadeia, como é o caso do pré-sal, né? De petróleo, onde tem uma afluência aí de N empresas, né? Que levam seus executivos, levam trabalhadores. Então, de repente, imagino eu, esses municípios têm a área, né? Precisam de novas moradias, né? Precisa de comércio, precisa de indústria, uma série de coisas, e ali você ainda tem terra para você conseguir fazer o desenvolvimento urbano, é isso? Exatamente. A gente tem uma geração de mercado importante, que não é, vamos dizer, é um mercado que dá para perceber que ele vai demandar expansão de infraestrutura urbana por muito tempo, não é um ciclo curto, né? Não é. E aí tem uma oportunidade que é muito interessante, que, vamos dizer, muita gente no mercado está muito atento, se fala muito no nosso meio, né, dessas oportunidades, mas tanto incorporadoras como urbanizadoras, como fundos, estão se mobilizando e se preparando para atender essa demanda. Então, é uma oportunidade de fazer, vamos dizer, cidades bem feitas, né? A gente tem uma certa carência de qualidade nas nossas cidades, né? A gente tem uma limitação sempre tivemos um histórico de investimento muito limitado na qualidade das cidades. Então,
de repente nós vamos fazer cidades melhores daqui. Quer dizer, com isso ganham... Quem sai ganhando são essas médias cidades de presença em todo o Brasil, que podem ter a oportunidade agora de não sofrer o mesmo crescimento desordenado de uma cidade como São Paulo. Tem a chance de ter pelo menos parte da cidade pensada e planejada, seria isso? Exatamente, a oportunidade é de ouro. Porque não só, eu acho que é um movimento de crescimento que democratiza, vamos dizer, as oportunidades pelo Brasil todo, né? Nossa história foi de muita concentração sempre, né? E hoje a gente está vivendo um período de democratização da expansão, né? Isso é bárbaro, isso para o país, né? É uma oportunidade muito bacana. E sem dúvida, a gente sempre teve uma carência enorme de planejamento. As cidades, elas são o que são, com dificuldades de mobilidade, com dificuldades de oportunidade para todos, com falta de qualidade urbana e com um custo que as prefeituras têm que enfrentar dos passivos, né, que vai ficando para trás, passivo de saneamento, passivo de infraestrutura de transporte, de educação, passivos ambientais. Então sobra passivo para todo lado e as prefeituras, elas ficam correndo atrás do prejuízo, com os recursos que têm, elas têm que apagar incêndio do passado. Então é muito difícil você avançar nessas cidades com um crescimento ordenado e planejado. E as cidades médias ou os outros centros urbanos que estão experimentando esse processo de expansão, de repente pode se juntar poder público, iniciativa privada, urbanizadores, incorporadores, operadores de varejo, todos os atores que constroem a cidade, e fazer uma coisa bem feita juntos, né? Eu acho que é uma oportunidade fantástica. E nessas, você citou alguns exemplos aí, Centro-Oeste, Pré-Sal, etc. e tal, qual é o teu sentimento assim, do poder público? Eles estão recebendo bem, eles gostam da ideia de que venham empresas urbanizadoras, de empresas de desenvolvimento e façam esses bairros mais planejados, mais inteligentes? Como é que você vê? Eles apoiam? Eles falam, pô, é isso mesmo, vem aqui, faz ou não? Como é que funciona essa questão da receptividade do poder público? É bem interessante isso, porque historicamente quem atua no mercado de loteamentos ou tem contato, conhece esse mercado, sabe que o maior desafio que a gente tem é o ciclo de aprovações dos projetos. São aprovações muito complexas, onde você tem que negociar solução urbanística, soluções de saneamento, soluções ambientais, e é uma longa negociação com o poder público, né, e com os órgãos licenciadores. E nem sempre é fácil, às vezes é uma tarefa demorada, né, mas quando a gente toma contato com uma prefeitura, trazendo uma proposta que ajuda a organizar o espaço público, traz investimento novo, com um viés uma visão, né, de qualificar a área pública e não só pensar no produto privado que vai ser vendido, né, nem a produção daquele produto que vai vender para o consumidor e o empreendedor sai. Não, quando você faz um bairro planejado, um bairro inteligente, o conceito de qualidade do espaço público ele é fundamental. É fundamental ter uma boa solução de ocupação do território de forma ordenada, respeitando vamos dizer, os atributos ambientais que tem naquele lugar. É fundamental o que você está fazendo conversar com a infraestrutura de transporte. O teu empreendimento de alguma forma tem que... Então são empreendimentos que ajudam muito as cidades a crescer de uma forma melhor. Então, os projetos que a gente tem levado para as prefeituras têm sido extremamente bem recebidos, de forma geral. O órgão vê aquilo lá também como uma oportunidade para ele, em termos de realização, tá certo? Uma gestão que vai estar realizando um grande empreendimento importante. Então tem muita sinergia. Então, as dificuldades normais, elas se atenuam bastante quando você vem com uma proposta consistente, que pensa não só o teu produto, mas
como aquela região que você vai desenvolver vai conversar com a cidade como um todo. E na base desse teu raciocínio é que nasce o conceito do bairro inteligente? Porque assim, historicamente, né, o loteador, né, na figura, digamos assim, de anos e anos atrás, o loteador era que comprava uma grande área, rasgava essa área, fazia ruas, colocava calçada, às vezes saneamento, um básico, digamos, ou uma iluminação, vendia os lotes, que nem você falou, e ia embora, né? Quer dizer, eu fiz minha parte, né? Agora a gente vê que a questão das principais empresas, como é o caso da Cipasa, quando se debruçam um empreendimento desse, se debruçam com técnicas, com tecnologias, com um pensamento de uma concepção urbanística que foge totalmente dessa visão de simplesmente rasgar a terra e abrir lotes, né? Então eu queria que você me dissesse o seguinte: nós estamos, de maneira geral, vivendo cada vez mais empresas que estão preocupadas realmente em construir bairros de qualidade, bairros planejados, empreendimentos de médio e longo prazo, ou ainda no Brasilzão inteiro ainda está muito presente essa visãozinha do loteador que compra uma área, uma gleba e rasga o lote? Olha, a distinção que você fez é muito boa. O loteamento tradicional, né, esse que a gente conhece, ele é um empreendimento de curto para médio prazo. Então ele tem um ciclo vamos dizer, aquisição da terra ou parceria com um proprietário de terras, desenvolvimento de um projeto, a implantação, a aprovação desse projeto, lançamento comercial, implantação física, né, das obras, infraestrutura, e você sai do empreendimento, vai para o próximo, né? Esse é vamos dizer, é o modelo tradicional, clássico, né? Exatamente. Então você não fica no empreendimento, você entrega e sai. É parecido com o incorporador, que também faz o seu prédio, faz a venda, constrói, entrega a chave, prazer, vai embora, vai para o próximo. O bairro inteligente, ele tem uma proposta muito diferente. Ele é um empreendimento de longo prazo. Ele é um empreendimento que demanda gestão de longo prazo, porque em geral ele atua em áreas maiores, numa implantação faseada. Então tem projetos de 4, 5, 8 fases, né? Ele tem normalmente um ciclo de implantação que vai de 8, 10 a 15 anos, até 20 anos, dependendo da escala. Então, nesse sentido, o empreendedor é fundamental para ele administrar e ficar. Então, de certa forma, dá para fazer um paralelo com um shopping center. O shopping center é um modelo de empreendimento em que o administrador do shopping fica. E é fundamental a qualidade da gestão dele para que o shopping seja um bom negócio. Então, no bairro, você tem que, também comparando com o shopping, você também tem ancoragens, né? Você tem faseamentos, você tem que trazer valor e qualidade para aquilo que você está implantando, porque é uma sequência, né, de âncoras que vão tendo valorização, vão trazendo sinergia e vão trazendo valorização ao longo do tempo. Então, nesse sentido, é um modelo muito diferente. Quer dizer, a primeira diferença, então, que é de médio para longo prazo, e a segunda questão é que esse empreendedor está ao longo do tempo junto a esse empreendimento. Exatamente. Mas a Sandra tem uma dúvida que ela quer perguntar para você. Exatamente. Bom, Ivo, o que vem antes, né? Os moradores ou essas ofertas de serviço? Como é que a gente atrai um sem o outro? Como é que funciona essa questão? Muito boa pergunta. Na verdade, vamos dizer, esse é talvez o maior desafio desse tipo de projeto. Porque, por exemplo, você não leva uma operação comercial se você não tem demanda. E você, para levar a demanda, que é novos moradores, é importante você oferecer comércio. Ou é importante você oferecer escola, né? Então, como, vamos dizer, uma característica mais importante desse tipo de projeto é resolver o problema de mobilidade urbana. Hoje, você mora numa cidade e leva 1 hora para ir para o teu trabalho, ou meia hora para levar a criança na escola, assim por diante, né? A gente tem muito deslocamento. Quando a gente pensa bairro, dos desafios principais é diminuir o movimento pendular, é você morar perto de onde você tem as suas atividades cotidianas, onde você trabalha, onde teu filho estuda,
onde você tem o teu lazer no final de semana, onde você tem o ponto de encontro dos teus amigos. E o comércio também, né? Quer dizer, o teu abastecimento cotidiano está à mão. Então são projetos assim, que pensam nessa escala de integração de atividades, de criar uma rua atrativa ao pedestre, quer dizer, a rua ser bonita, ser segura, tá certo? Ou você pensar em ciclovias, etc. e tal. Então, vamos dizer, quando você pensa nisso, é fundamental que essas atividades estejam integradas. Então, como é que você começa essa história, né? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? É o ovo ou a galinha, o morador ou o serviço? Porque a gente já comentou aqui, inclusive, no Urbanville, de um livro que eu estava terminando de ler agora há pouco, fui nos Picadinhos, que é a biografia do Takaoka. E o Takaoka, hoje, depois que a gente vê a Alphaville pronto, tudo lindo, funcionando, cheio de comércio, de serviço, restaurante, escola, faculdade, enfim, a gente acha fácil, né? Mas no começo ele mandava ir numa padaria, uma Kombi, e vinha entregando o pãozinho que ele pagava do bolso dele como empreendedor. Ele pagava a entrega dos pãezinhos pro cara não ter o problema de não ter padaria, né? Então é complicado. Essa é uma das questões mais complexas de um empreendimento de grandes proporções, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que tem que fazer é o que o Takaoka teve que fazer. Ele subsidiou o pãozinho, porque senão ele não ia levar gente para morar lá sem ter pãozinho entregue em casa ou perto de casa. Então, e no caso, como o empreendimento que eles desenvolveram lá em Alphaville foi um empreendimento pioneiro, numa zona ainda distante da cidade, ela não tinha nenhum tecido urbano consolidado próximo, né? Se pudesse ir no bairro vizinho e comprar o pão. Então eles tiveram essa dificuldade da distância, né? No caso dos projetos de bairros, a gente analisa muito isso, como é que é a inserção do projeto na cidade. Então, de forma geral, são áreas que remanescem, são vazios urbanos que remanescem em áreas consolidadas. Nem sempre assim, né? Ou às vezes você vai atrair um mercado que você não tem, mesmo estando lá num bairro, ele não tem comércio compatível com aquele mercado, com aquele público que você vai trazer. Então, o que se faz? O empreendedor estimula esse comércio a se instalar lá? Tem que subsidiar. O comércio e a escola são fundamentais. E às vezes o transporte, se eles não tiverem um estímulo, né? Ou um empurrãozinho do empreendedor, ou uma parceria com o poder público, né? De conseguir trazer uma escola, por exemplo, né? Fica difícil isso dar certo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma ampla pesquisa, um diagnóstico, vamos dizer assim, né? De como é que é a geografia daquele mercado. O que existe de oferta, o que existe de demanda, quais são os serviços que vão faltar. E aí você para e pega todas as pecinhas desse quebra-cabeça e fala, olha, eu tenho que colocar essas 3 peças na largada. Tem mais 2 aqui que já existem. Então, com essas eu já conto. E em cada lugar você tem uma situação diferente. Mas essa mágica de fazer os pratinhos equilibrarem é a estratégia do bairro inteligente. A estratégia é exatamente essa. O que eu consigo atrair para lá em termos de mercado e qual é a minha estratégia de ancoragem ou de subsídio que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, a gente tem exemplos em que a gente conseguiu propor para a prefeitura que o centro cívico se deslocasse para o miolo do projeto, para o coração do projeto. Então nós desenvolvemos a centralidade do bairro já com uma ancoragem importante como essa. Então é levar a prefeitura, a Câmara, numa praça cívica importante e você articula com o viário da cidade, com avenidas e tudo mais. Então você já está levando, né, um pouco como nasceu Brasília, né? Leva o poder, né? Porque o poder vai atrair as pessoas, os políticos, os frequentadores, tudo que gira em torno dessa máquina, e aí fica mais fácil de você habitar o resto. E não precisa ser o poder, pode ser qualquer atividade que mobilize pessoas, que gere fluxo, né? Pode ser um campus universitário. Tem exemplos de bairros planejados que começaram exatamente assim. Estava numa periferia de cidade, uma área relativamente desqualificada, e de moradia distante, né, dos centros de geração de trabalho, né, de ocupação,
E aí você leva uma universidade, essa universidade leva a gente, essa população começa a demandar restaurante, padaria, banco, correio. Então você já tem uma demanda ali que, se você levar o imobiliário, residência, são atividades sinérgicas, né? Então, mais ou menos esse é o desafio. Ou seja, o empreendedor de um bairro inteligente, de um projeto urbanístico, de uma grande área, é quase como um estrategista, né? Tem que equilibrar projetos arquitetônicos, ligações com a cidade, tem uma série de fatores a serem considerados no desenvolvimento de um bairro inteligente. Exatamente. E você precisa compreender muito bem qual que é a dinâmica daquela cidade, quais são as demandas de mercado, quais são as demandas de serviços públicos ou privados, como você pode ancorar ou criar valor para aquele território, e tem que compatibilizar o interesse público com o privado. O investimento só se viabiliza, obviamente, se você tiver um projeto rentável, né? Então, para haver investimento, tem que ser rentável, tem que ser consistente do ponto de vista econômico. Mas ele também tem que ser consistente do ponto de vista de qualidade de vida. Então é um projeto que tem que ter eficiência, tem que ter qualidade de vida e tem que ter sustentabilidade, que nós temos, pelo menos nós e pais temos colocado muito essas três questões como o nosso tripé, né? Tem também a questão ambiental, que é fundamental, né? E já que você citou num dos tripés a questão financeira, aí, né, a viabilidade do empreendimento, o retorno do empreendimento, você que está nos assistindo aí, você imagina o seguinte: você construiu um prédio, né, pega aqui na cidade de São Paulo, aqui mesmo na rua dos estúdios da UTV, aqui tem agora vão derrubar 3 casas, vão construir um prédio. Então o sujeito vai lá, compra um terreno, tem 1, 2, 3 sócios incorporadores que vão bancar a brincadeira inicial, faz um projeto, aprova na prefeitura, constrói, lança-se o prédio, depois começa a vender, aí constrói, enfim. É um processo mais ou menos, a conta fica ali bem clarinha, né? Quer dizer, você já sabe quanto que você vai investir, qual que deve ser a margem de lucro. Agora, como é que fica a estruturação econômica e financeira de um projeto desse porte? O que você está falando agora não é de uma edificação, são de centenas de edificações, comércio, serviço, suporte, via urbana, sustentabilidade, todos esses quesitos que você falou. Precisa de uma verdadeira orquestração financeira ou é impressão minha? Não, realmente precisa. Quando a gente monta um empreendimento desse, a gente constrói um business plan que, quando a gente olha para ele, é meio obra de ficção, porque o desenvolvimento é de tão longo prazo, tantas variáveis estão envolvidas no projeto, e a gente tem certeza de que o projeto não vai ser aquele que você pensou na largada. Isso a gente tem certeza, porque são projetos que evoluem. Né? São quase que organismos vivos, né? São organismos vivos. Então você tem que ter uma concepção geral. Que produtos você acredita que são viáveis e rentáveis naquele espaço, e tem que montar a estratégia de implantação. Por onde eu começo? Então a primeira conta que tem que estar, essa sim, tem que ser absolutamente consistente, a minha primeira fase fica de pé. Porque a primeira fase é sempre a fase que tem maior desafio. Ela demanda um maior investimento e é onde você tem que vencer, digamos, a natural desconfiança do comprador, né? Quer dizer, será que isso aqui vai dar certo? Será que esse bairro vai para frente? É a fase assim, que você investe muito e promete muito, tá certo? E ainda tem pouco para mostrar, né? Então, certamente as fases seguintes, elas vão colher frutos do teu, vamos dizer, do teu risco, né, corrido na primeira fase, e a gente tenta fazer um plano que fica de pé de forma, mesmo com premissas conservadoras, né? Quer dizer, se a gente for bem sucedido, nós vamos ter uma curva de valorização, então nós vamos vamos para uma zona de risco, uma zona de conforto em termos de resultado. Se a gente não tiver essa valorização, pelo menos ele fica de pé com aquelas premissas conservadoras. Agora, tem várias empresas fazendo esse tipo de desenvolvimento e são muitos formatos diferentes, né? Tem um empreendedor que ele é o dono da terra e ele quer ser o desenvolvedor. Então, ele fica à frente, vamos dizer assim, do desenvolvimento do projeto, da estratégia, e ele vai contratando
fase a fase, ou incorporadores ou loteadores que vão implementando o projeto. Tem outras empresas, como a Cipasa, por exemplo. A nossa empresa, a nossa função nesse processo é de ser o urbanizador. Então a gente cria o projeto, implanta a infraestrutura e faz negócios com incorporadores que vão fazer condomínios verticais ou horizontais, ou com operadores de varejo que vão levar determinada loja ou shopping, e trazemos a escola, etc. e tal. Quando o produto é venda de lote, quando é produto horizontal, e esses projetos têm esses produtos misturados de forma integrada, né? Aí nós fazemos a venda direta para o nosso comprador, que é o que normalmente a gente faz. Por quê? Porque a construção da casa fica a cargo de quem compra o seu lote, né? Então, provavelmente na primeira fase tem que haver uma espécie, um tipo de estímulo para as pessoas construírem suas casas mais rapidamente. Não tem aquele camarada que compra o lote e fala assim, vou deixar aí, vou ver se daqui a 2, 3 anos esse negócio vai para frente. Quer dizer, tem que ter porque dizem que um dos segredos do sucesso de um empreendimento, de um bairro, de um loteamento, é você ver que existem casas sendo construídas, né? Exatamente. O loteamento ele se valoriza com ocupação, né? Então, a estratégia da venda é uma estratégia que você pode às vezes voltar mais ela para o investidor do lote, que vai especular a valorização, portanto ele não vai construir, ou você focar mais no público que é o tomador final, que está comprando para construir sua própria casa, né? Nós, na Cipasa, temos um foco prioritário no consumidor final, exatamente para alavancar uma ocupação mais rápida. Isso no bairro, então, é fundamental que seja assim, porque a ocupação, se não tiver ocupação, eu não gero novas demandas, o comércio não se sustenta e eu também não consigo sair com a fase seguinte. Então, é um encadeamento e você tem que o tempo todo estimular para que esse encadeamento se acelere e qualifique e torne aquele bairro uma coisa que se sustenta economicamente. Muito bem. E com relação à legislação, como é que ela diferencia esse empreendimento num bairro isolado e um bairro inteligente? Como é que funciona isso? Então, para fazer um bairro, o primeiro passo que se dá é o loteamento, né? O loteamento tem um rito de aprovação que pega, em poucas palavras, ele pega uma gleba bruta, que tem características muitas vezes rurais. Com um projeto aprovado, ao registrar, aquela gleba bruta vira vias públicas, áreas públicas e áreas privadas, né? Áreas institucionais, áreas verdes, praças, e cada lote ganha a sua personalidade jurídica, vamos dizer assim, e aí pode servir de base. Esse lote urbano passa a ser objeto, por exemplo, de uma incorporação. Você pode fazer um prédio ali. Então, a gente tem esses dois passos. O passo primeiro é transformação de gleba bruta em área loteada, e o passo seguinte é levar shopping center, levar prédio, levar condomínio de casas, ou lote para construção ao mercado, e aí... Agora, todos esses empreendimentos em qualquer cidade do Brasil tem a questão de aprovação ambiental, como tem aqui no São Paulo. Você acha que Grapuaba é só São Paulo, né? É só São Paulo, né? Por exemplo, tem essa questão de você ter que aprovar junto à Secretaria do Meio Ambiente, e essa questão... Sim, todos, sem exceção, em todos os lugares do Brasil, a aprovação ambiental é imprescindível para o processo. Ela é um dos quesitos, né, para poder aprovar e registrar um loteamento. E o que acontece? De forma geral, as regras para a incorporação, elas que estão, vamos dizer, nos planos diretores, ou melhor, nos códigos de edificações, né, das cidades, elas são regras relativamente claras. Pode construir tantas vezes, com tal altura, com recuo assim, assim, assado. Então, o empreendedor de incorporação, quando ele faz o plano de negócio deles, ele sabe, ele olha o mercado, ele conhece a regra do jogo, é uma aprovação com um nível de risco muito menor. Ele não tem aprovação ambiental, via de regra, né? A não ser que seja um empreendimento de porte muito grande. O loteador não. O loteador, ele tem, além da aprovação ambiental, ele tem que, muitas vezes, adequar o zoneamento, porque, vamos dizer, as cidades, elas
elas têm, cidades médias e grandes todas, 100%, têm planos diretores, né? Mas todas as cidades, mesmo as menores, elas têm um zoneamento urbano que define zonas mais adensadas, menos adensadas, ou a prefeitura tem, né, um conjunto de regras macroviárias, vamos dizer que define as diretrizes, onde vai passar uma avenida num determinado terreno, então você tem que seguir essa orientação. Mas, de forma geral, a regra ela não é tão clara e o licenciamento envolve muita negociação, né? A prefeitura às vezes exige contrapartidas que não estão escritas, né? Eu para te aprovar eu preciso que você me ajude a fazer tal investimento. Começa com essa mudança que você citou no teu exemplo agora, que às vezes são áreas rurais que você transforma em áreas urbanas. Só aí já tem uma mudança de legislação, né? Exatamente. Então, vamos dizer, os desafios de aprovação são muito maiores. Muitas vezes você chega numa cidade, vê potencial para desenvolver um bairro, mas aquele bairro vai afetar a dinâmica da cidade. E muitas vezes o zoneamento que foi pensado para aquela região, para aquele terreno, nunca imaginou que pudesse ser desenvolvido uma nova centralidade, com adensamento, com outras dinâmicas, né? Então, você muitas vezes tem que alterar o plano diretor. Então, tem uma negociação com a equipe do plano diretor, com a Câmara de Vereadores. Então, é uma costura bastante trabalhosa. Complexa, né? Para você que está sintonizado agora aqui no Urbanville de hoje, o nosso convidado é o Ivo Sterling da Cipasa. A gente está conversando no Urbanville de hoje sobre o tema bairros inteligentes, a forma de moradia do futuro. Sandra está aqui, está do meu lado, aguardando a tua participação. Ainda dá tempo, nós estamos ainda mais 10 minutos de programa. E também está guardando a participação no chat, né, Sandra? Exatamente. Perdão, na enquete. Exatamente, Gilberto. Últimos minutos para você participar da nossa enquete. Lembrando o endereço para você votar, né? urbansystems.com.br. E a pergunta de hoje: você está satisfeito com o imóvel, o bairro onde você mora? São 3 opções, entra lá e vota. E me diz uma coisa, ainda falando agora, voltando um pouquinho para a tendência de 2013, vou dar uma pergunta capciosa para você. Só sobrou uma cidade no Brasil para você investir. Nossa. Qual que você escolheria? Uma cidade no Brasil para investir? Ou uma região. Só sobrou essa. Ou melhor, só sobrou essa não. Você só pode escolher uma. As outras vão ficar com os outros. Você tem que escolher uma. Você tem a primazia de escolher em primeiro lugar em 2013, onde você quer investir, onde você acha que esse mercado de urbanismo, de bairros inteligentes, tem mais demanda e tem mais chance de dar certo. Todo mundo com o caderninho pronto, já guardando. Bom, essa pergunta é bem difícil, porque são muitas opções. Eu teria dificuldade de falar qual que é melhor. O Ivo não está querendo entregar para a concorrência. Oi? O Ivo não está querendo entregar para a concorrência. É complicado, de fato é complicado, porque tem oportunidades na região de Salvador, de Recife, de Fortaleza, ou Cuiabá. São muitas oportunidades, todas elas muito... Rio Grande do Sul também, Grande Porto Alegre, que tem regiões ali crescendo muito. Eu confesso que eu não saberia escolher. Eu acho que, felizmente, nós temos muita oportunidade, né? E espero que a gente consiga... Agora, faltando... acho que realmente está vivendo um bom momento econômico, e às vezes você está chegando em cidades, que a gente falou de cidades de médio porte, né? A gente está conversando aqui sobre Maricá, por exemplo, que é uma cidade onde existe uma certa movimentação ali. Quando você chega nessa cidade, o fato de empresas como a Cipasa trabalharem com grandes arquitetos, quer dizer, então você tem projetos muito bem desenvolvidos, projetos que têm toda uma lógica, isso também ajuda no processo de aprovação? Com certeza, é fundamental a gente se cercar de bons profissionais, não só arquitetos, mas toda a cadeia de projetos ligada à engenharia, da infraestrutura, é fundamental. É fundamental contar com bons consultores ambientais, porque são intervenções que alteram bastante o meio físico e o meio biótico, né? A gente altera muito, vamos dizer, como a região vamos dizer, o estado que ela está ambientalmente, ela passa a ter um impacto da ocupação humana muito grande, né? Então, como fazer isso bem feito, né, para efetivamente
a gente ganhar valor ambiental naquilo que a gente faz é fundamental. E sem isso você não faz um projeto eficiente e também, vamos dizer, toda a negociação que você tem com o poder público, com prefeitura, câmara, órgãos do Estado, você ganha muito mais consistência no teu discurso, na tua proposta. Muito bem. Pessoal da ilha, a gente tem ainda vamos pelo menos tentar ver um UrbanView em foco aqui. A gente tem 2 empreendimentos que a Joana e a Sandra selecionaram aqui. Eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar o UrbanView em foco. Não sei se vão ver aqui. Esse daqui que vão aparecer. A gente tem 2 empreendimentos aí. Pode pôr a próxima tela, por favor. Esse daí é o Santa Marta ou é Salto? Isso, é Santa Marta. Santa Marta. Isso. Conta um pouquinho pra gente, vamos mostrar um pouco na prática para o nosso espectador, para quem está nos assistindo, quais são aí os principais conceitos de um bairro como esse. Santa Marta, ele fica, Terras de Santa Marta em Ribeirão Preto, é isso? Exato, isso aí foi uma experiência bem importante para a gente, foi um nosso primeiro laboratório nessa concepção de bairro. É uma área muito bonita, ela fica contígua ao distrito de Bonfim Paulista, lá em Ribeirão Preto. Bonfim é um distrito que fica muito próximo, praticamente colado em Ribeirão, mas que tem aquele clima, aquele ambiente de cidade do interior, né? Que tem a pracinha, tem a igreja, tem o comércio da praça, é um lugar muito simpático, muito acolhedor. Isso está em planejamento, já está em introdução, como é que está isso daí? Não, esse projeto já está em implantação, nós estamos já executando a obra, nós fizemos o lançamento dele. Coloca o próximo quadro, por favor, vamos ver se acho que tem mais aí. Isso aí também ainda é do Terra de Santa Marta, isso, né? Então essa aí seria a praça principal, essa centralidade que você falou que você citou aí, né? Então nós fizemos o acesso ao empreendimento numa avenida nova que termina nessa praça. Essa praça é o coração desse pequeno bairro novo, não é um bairro muito grande, onde vai ter o comércio, os serviços, a calçada para o pedestre, o ponto de encontro também comunitário. Isso é um bairro, por exemplo, que atende a mais ou menos, talvez você não lembre de cabeça corretamente, mas assim, mais ou menos, nós estamos falando o quê? De 1.000 pessoas, 20.000 pessoas, 50.000 pessoas? Não, essa primeira fase que a gente está implantando atende aproximadamente 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. O projeto ele é maior, né? Então essa é uma primeira fase, ele tem soluções residenciais horizontais. É aquilo que você estava citando, tem que fasear o projeto, ou seja, tem que lançar uma primeira fase para você poder conseguir adequar o investimento, né? E para você poder fazer essa primeira fase, se você faz um negócio muito grande, fica complexo de administrar, né? Exatamente. Então o que a gente fez? Nós fizemos um produto horizontal, que é um produto de venda rápida, que tem muita procura, né? Então não é um loteamento fechado, é um loteamento aberto, mas ele tem uma série de pequenas vilas, cada vila com a sua pracinha interna, então ele cria aqueles bolsões, né, internos muito gostoso, né, de morar. Então realmente foi um sucesso de venda. Nós lançamos se não me engano, há 6, 8 meses atrás. Tá, então esse é de 2012. De 2012, foi lançamento nesse ano, vendeu tudo, os lotes residenciais e comerciais. Nós estamos agora numa fase de venda dos terrenos para incorporações verticais. Ilha, por favor, vê se tem mais uma imagem desse empreendimento. Tá, é o mesmo empreendimento? Não, esse já é o Central Parque Salto, é em Salto de Itu, é isso? Exatamente. Salto de Itu, aqui interior de São Paulo também. Esse projeto é um projeto... Salto é uma cidade de porte médio, 140 mil habitantes, fica ali na região de Campinas, né, entre Itu e Indaiatuba. E é uma cidade que tem aquele traçado, o centro dela tem o traçado convencional da cidade do interior, com o viário todo quadrangular, né? E é muito bem inserida, é uma área de 2 milhões de metros, fica na entrada da cidade. Quer dizer, ela praticamente está inserida dentro da cidade. Exatamente. E aqui nós pudemos compor o seguinte mix. Nós levamos primeiro o centro cívico da cidade, então a Prefeitura de Salto fez uma parceria conosco. Como a prefeitura está instalada em muitos edifícios, né? Ela está espalhada em 10, 12 edifícios diferentes, cada secretaria num lugar. Para ela era muito interessante congregar tudo num espaço
único, né? Então nós levamos o centro cívico, implantamos várias avenidas. Seria essa parte da esquerda, seria essa parte do centro cívico? Porque ali na tela eu vejo assim, tem quase que três áreas, né? Uma parte mais à esquerda, uma parte no meio onde tem uns edifícios e uma parte ali à direita que é residencial, né? Exatamente. À esquerda, nós implantamos de frente para uma avenida, que é a Getúlio Vargas, é uma avenida bem importante da cidade, todos os empreendimentos, as operações de comércio regional, não local. Então tem um pequeno shopping de bairro, um hotel e terrenos grandes para grandes lojas, né? Tá. Na área do meio é onde está o centro cívico ao fundo da imagem. Num primeiro plano a gente tem um grande parque linear que a empresa vai entregar para a cidade, um parque importante, né, que vai estar bem inserido na cidade, com ciclovia, áreas públicas para equipamentos culturais, né, para centro cultural, etc. e tal. Ao longo da avenida a gente tem um uso vertical misto, com lojas no térreo, no nível da calçada, e 3 a 4 pavimentos só de apartamentos ou escritórios. Ao fundo é o centro cívico e à direita a gente tem o horizontal. Ilha, por favor, se tem mais uma última imagem depois dessa, por favor? Não tem, né? Então, ok, vamos voltar para cá. Bonitos empreendimentos, o Ivo. Quer dizer, aqui você trouxe de exemplo aqui dois empreendimentos da Cipasa no interior de São Paulo, Salto de Itu e Ribeirão Preto. Mas a Cipasa hoje está atuando em várias regiões do Brasil. Nós estamos hoje em 17 estados. 17 estados, bastante. Então, um volume, é uma carteira muito grande, são 150 projetos em desenvolvimento, então é uma carteira muito, muito grande. E nós estamos dando vamos dizer, o bairro inteligente não é o nosso principal produto em termos de quantidade, mas nós estamos dando uma relevância muito grande. Então, o conceito está cada vez mais se espraiando nos projetos. A tendência é que todos eles do futuro tenham características de um bairro inteligente. Olha, idealmente sim, porque a gente acha que com isso a gente está proporcionando às pessoas uma qualidade de vida que é difícil encontrar. Realmente é difícil encontrar nas nossas cidades um lugar que é bonito, é amigável ao pedestre, é seguro, onde você tem acesso fácil ao que você precisa no dia a dia. E são projetos que, na verdade, tem vários produtos dentro dele. Então, vamos dizer, você tem loteamento aberto, loteamento fechado e áreas para incorporações, tudo junto. Tem alguns que têm, inclusive, áreas para desenvolvimento de indústrias não incômodas, né? Para implantação de empreendimentos de logística e tudo mais. Então, muito bem. O último Urbanville do ano está chegando ao fim. Nós temos um minutinho passando a falar o resultado na nossa enquete. Pois olha só que enquete interessante. A pergunta era: você está satisfeito com o imóvel e o bairro onde você mora? 10% sim, plenamente satisfeito. 30% gostaria de mudar de imóvel ou do bairro. E 60% não, eu mudaria de imóvel e bairro. O que você acha do resultado, Ivo? É uma boa amostra de como está o nível de satisfação das pessoas em geral com relação às nossas cidades, né? Eu acho que o nosso segmento tem uma responsabilidade grande. Eu acho que a gente pode dar a nossa contribuição. A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com muita gente junto, a gente faz isso de mãos dadas com o poder público, porque senão não se viabiliza nenhum tipo de projeto desses, né? Então eu espero que daqui a alguns anos a gente volte aqui com um resultado um pouquinho melhor da enquete. Se a gente puder dar essa contribuição. Fazemos votos, né, Sandra? Com certeza. Pois é, o Urbanville está aqui, ó, são 1h da tarde, precisamos encerrar. Então, antes de mais nada, agradeço muitíssimo ao Ivo Sterling da Cipasa, que mais uma vez esteve aqui com a gente, encerrando o ano. Ele esteve aqui no final de 2011, está aqui no último programa de 2012, então já está virando lenda. Ivo, esperamos você no final de 2013. Bom, podem contar, né? Podem contar a qualquer tempo. Para nós é um prazer estar participando, estar contribuindo. O tema é apaixonante, é muito extenso, né? Tem muita coisa para falar. Então, contem conosco aí para... Sinta-se convidado já para voltar. Sandra. Pois é, quero o último programa do ano. Obrigada, Ivo. E obrigada a você que participou. Obrigada à equipe também, toda a equipe da Urbancistas, Paulo, Tomás, Carol, Joana, nossa gestora de conteúdo. Obrigada pelo ano inteiro, né, Gilberto? Também nos ajudou o pessoal daqui da
da AltV. Também obrigada a você que esteve com a gente, participando aqui no chat, assistindo aos programas. Obrigada, esperamos contar com vocês no ano que vem. É isso aí, faço minha as palavras da Sandra, também agradeço a toda a equipe, desejo um ótimo Natal a você, um excelente 2013, que você possa realizar aí em 2013 todos os projetos que você aspira. É só a gente começar e ir atrás. A gente retorna na segunda terça-feira do ano, que se não me falha a memória, é dia 8 de janeiro. Você recebe a newsletter da Urban Systems, você vai ser avisado com antecedência, mas terça-feira, dia 8, a gente está de volta. Então, mais uma vez, bom Natal, ótimo ano novo e até 2013.